Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu me chamo Marciano Xavier, vou trabalhar com vocês a disciplina de Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar, tá certo? Eu sou advogado criminalista, atuo nessa área militar, criminal militar, tá certo? Tanto na Justiça Estadual, Justiça Estadual Militar, né? Que engloba a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro, quanto na Justiça Militar da União, que engloba aí o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Eu fui também sargento do Exército por aproximadamente 6 anos, então conheço bem essa área militar, então nós vamos trabalhar essa disciplina que é extremamente interessante para você, que vai seguir uma carreira militar, seja na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiro Militar, né? Oficial ou a carreira de praça. E também para você que vai fazer concurso que exija esse conteúdo, essa disciplina, tais como Defensoria Pública da União, Ministério Público da União, no qual eu também fui servidor por 7 anos. O Ministério Público da União cobra o direito penal militar, porque tem um ramo do Ministério Público da União, que é o Ministério Público Militar. E outros concursos para defensor público, né, para promotor de justiça em alguns estados e dentre outros, tá certo? Nossa aula será dividida em várias aulas, porque você terá um curso completo de Direito Penal Militar e de Direito Processual Penal Militar. Professor, eu nunca estudei a matéria de Direito, eu não sou formado em Direito, não tem problema, porque nós usaremos aqui uma linguagem que você vai entender. E para a prova disso, você estuda aqui, depois você vai fazer os exercícios e vai verificar, né? Busque exercício aí no Google e vai verificar que você está assimilando o conteúdo. Então não fique preocupado, porque se você não é da área jurídica. Ah, professor, eu sou da área jurídica. Se você é da área jurídica, você é bacharel em Direito, você já é advogado ou até mesmo servidor público de alguma área ligada à área jurídica, você bem sabe que essa matéria de Direito Penal Militar é pouca explorada na faculdade. Então também aqui você terá um curso para auxiliar você a galgar o seu concurso preferido, o seu concurso almejado, tá bom? Muito bem. Nesta primeira aula nós estudaremos, né, a aplicação da lei penal. Este tema, a aplicação da lei penal, ele vai do artigo 1º ao artigo 28. Nesta primeira parte, nós estudaremos até o artigo 8º, batendo artigo por artigo, falando dos princípios e como pode cair em concurso, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. Código Penal Militar. Nós temos o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Simples, eu não sou militar, tá certo? Eu pratico um furto, eu subtraio, por exemplo, a sua carteira. Eu serei processado pelo Código Penal Militar? Eu pratiquei um crime militar, eu estou lá no bar e furtei a sua carteira. Não, eu não pratiquei um crime militar, tá certo? Eu pratiquei um furto comum, um crime fora do Código Penal Militar, vamos chamar de crime comum. Agora imagine que você que está me assistindo, você é um oficial do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiro. E eu sou o soldado, o Marciano é o soldado. Você diz, Marciano, vai fazer tal coisa, paga uma missão para mim. E eu não cumpro a missão, tá certo? Eu pratiquei um crime militar. Subordinado seu, porque não cumpri uma ordem determinada, vou ser processado pelo Código Penal Militar, tá certo? O Código Penal Militar é o Decreto-Lei número 1001, de 21 de outubro de 1969, tá certo? Ainda ali no período da ditadura, não é mesmo? Muito bem. É este Código Penal Militar que nós estudaremos. E estudaremos também o Código de Processo Penal Militar numa outra oportunidade. Tá bom? Muito bem. Este Código Penal, este Decreto-Lei, trata dos crimes militares. Crimes militares, nós estudaremos lá no artigo 9º, são aqueles praticados por integrante de alguma força militar,
tá certo? Ou contra uma instituição militar. Por exemplo, eu não sou militar, eu sou advogado, tá certo? Só que eu furto o seu fuzil, eu furto a sua pistola, você está em serviço, eu pratiquei um crime militar, mesmo sendo um civil. Imagine que você é um soldado do exército e eu furto o seu fuzil. Eu pratiquei um crime militar. Ah, mas você não é militar, não tem problema. Mas eu atentei contra um bem de uma instituição militar. Claro que isso nós estudaremos especificamente no artigo 9º, tá, do Código Penal Militar, que trata dos crimes militares. Mas só para você, nesta nossa introdução, o decreto 1001 é o Código Penal Militar, que a partir deste momento eu passo a chamá-lo de CPM. Quando você ouvir falar CPM, Código Penal Militar, tá certo? E quando fala CP comum, é o Código Penal Comum, tá? Que é aplicado ao civil ou aos crimes que não atentam contra a instituição militar. Muito bem. Iniciando no nosso artigo 1º, o Código Penal Militar, né, lá de 1969, ele traz, inclusive, a ementa, o nome dado ao artigo 1º, princípio da legalidade. Princípio da legalidade. E diz o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vamos entender isso aqui? O princípio da legalidade quer dizer o seguinte, pessoal, que para que uma conduta é algo praticado por um ser humano, evidentemente, né? Para que uma conduta seja sancionada, seja considerada crime, é necessária uma lei definindo aquela conduta como crime. Por quê? Não fica na discricionariedade do comandante, não fica na discricionariedade do juiz dizer se uma conduta, se determinada conduta caracteriza crime ou não. Ele pode até analisar se aquela conduta se encaixa em um dos crimes previstos em lei. Não é o seu comandante que vai dizer se a sua conduta, ele vai ditar os crimes. Não, os crimes já estão previstos em lei. Por exemplo, quando você me mandou, ô Marciano, soldado Marciano, faça tal coisa. Eu quero ver quem que vai fazer, quem que vai obrigar a fazer. Eu pratiquei um crime militar. Isso porque você quer? Porque você, meu superior, quer? Não, porque está previsto em lei. E qual é a lei? É o Decreto-Lei 1001 de 69. Não há crime sem lei anterior que o defina. Para que uma conduta seja crime, é necessário ter uma lei. Porque se não tiver lei, a conduta é atípica. O que é atípica? É quando uma conduta não caracteriza crime. Entendeu? Quando pode até ser imoral, pode até ser repugnante, pode até ser uma infração disciplinar. Você chegou atrasado para a parada, não é isso? Foi escalado para o serviço, chegou atrasado. Não foi abandono de posto, não foi nada, só chegou atrasado. O oficial de dia que está rendendo, que está ali, né, fazendo ali a preleção e tudo mais, verifica a sua falta. Você chegou atrasado, melhor dizendo. Isso é uma infração disciplinar. Você pode ser punido com advertência, repreensão, detenção ou prisão. Na seara administrativa. No crime, para dizer, porque você chegou atrasado é crime, você vai dizer, onde que está previsto que chegar atrasado é crime? Está previsto que se eu abandonar o posto é crime, mas eu não tinha assumido o posto. Onde está previsto que só o fato de eu chegar 5 minutos atrasado é crime, especificamente, só por isso? Você está dizendo o seguinte, não há previsão legal de que esta minha conduta, qual seja, chegar atrasado caracteriza crime. Sim, professor, mas tem essa previsão legal. Se tiver, então é crime. Por quê? Para que algo seja crime, tem que ter uma lei dizendo que é crime. Por exemplo, por que ofender
o seu superior, ofender a integridade física do seu colega em serviço é crime, porque está previsto no Código Penal Militar. E esta lei tem que ser anterior ao fato. Imagine você que até hoje não tem previsão legal para crime se chegar, o simples fato de chegar atrasado. Muito bem. Mas a partir de amanhã saiu uma lei dizendo que isto é crime. Esta conduta sua, Marciano, de ter chegado atrasado hoje, pode ser processada futuramente porque saiu uma lei no dia seguinte? Não. Porque a lei tem que ser anterior. É isso aqui, ó. O fato, para caracterizar crime, tem que ter uma lei anterior dizendo que esse fato é crime. E isto é o princípio da legalidade e também chamado de princípio da anterioridade. Princípio da anterioridade. Princípio da legalidade. Todo crime tem que estar previsto em lei. Princípio da anterioridade. A lei tem que ser anterior ao fato, porque se a lei foi posterior, esta lei não pode voltar, esta lei não pode retroagir, porque os senhores sabem que lei penal, diz a Constituição Federal, não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. Ou seja, pelo artigo 1º, que acaba englobando dois princípios, princípio da legalidade e princípio da anterioridade. Para que um fato constitua crime militar, esta conduta, este fato tem que estar previsto em lei. Primeira observação. Segunda observação, a lei tem que ser anterior ao fato. Senão, não há crime, tá certo? Muito bem. E aí termina o artigo dizendo o seguinte, senhores. Nem pena sem prévia cominação legal. Sim, porque olha só, pessoal, um crime, você tem o preceito primário, e você tem o preceito secundário. O que é isso, professor? O preceito primário vem cuidar da conduta, ofender a integridade física dele, né? Lesionar, subtrair para si ou para outrem, tá certo? Deixar de comparecer, deixar de apresentar quando convocado, entendeu? O preceito primário define, descreve a conduta, inicia com um verbo. O preceito secundário vem tratar da pena. Tá certo? Subtrair para si coisa alheia móvel. Conduta, pena de tanto a tantos anos de reclusão ou detenção a determinado crime. De reclusão, por exemplo. O preceito secundário cuida da pena, o preceito primário cuida de definir a conduta. Muito bem. Quando diz não há crime sem lei anterior que o defina, está dizendo, ó, o preceito primário tem que estar previsto em lei. E aí completa dizendo, não só o preceito primário, o preceito secundário, ou seja, a pena só pode ser aplicada se também estiver previsto em lei, ou seja, prévia cominação legal. Não há crime sem uma lei antes do fato. E não há pena se não tiver uma lei impondo aquela pena. Isso que fala, sem prévia cominação legal. Cominar, anota essa palavra, cominar significa prever, significa previsão. Eu dou aula em segunda fase também, e muitos alunos, eles confundem cominar com aplicar. Cuidado. Sobre o direito penal, indica a alternativa correta. Letra A. Não há crime sem lei anterior que o defina e nem pena sem prévia aplicação legal. Falso. Não é aplicação legal, é cominação legal. Cominar significa prever. Cominar significa previsão. Previsão, quem faz previsão de pena é o legislador, é a lei. Que aplicar, que o pessoal confunde muito, aplicar
é quando o juiz fixa na sentença, fixa a pena. Então o juiz aplicou a pena prevista em lei. Para o juiz aplicar uma pena, ele não cria da cabeça dele. Esta pena ele pega do Código Penal Militar. Esta pena é verificada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando, que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 2018, claro, para o cargo de soldado combatente. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um curso super atualizado, super competitivo, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35 você vai ter esse super curso aqui na Lá Concurso. Esse vídeo que você assistiu é apenas um trecho, um pedacinho da aula, né, uma das aulas que nós temos para a galera. É uma aula demonstrativa para você conhecer a qualidade e a potência que são os nossos professores. Bacana, pessoal? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.